Eu sou a professora Fabiola, professora de Panificação e Confeitaria do Instituto Federal de Santa Catarina, e hoje eu vou trabalhar com vocês as massas esponjosas, ou também conhecida como massas aeradas. Então vamos falar um pouquinho sobre a característica dessas massas. São massas muito leves, massas frágeis, com um baixo teor de gordura, e são massas que nós utilizamos os ovos como base no sentido de expansão. São os ovos que vão expandir quando essas massas estiverem no forno, principalmente nos trazendo a maior quantidade de vapor nesse momento de cocção. Então são essas massas que nós utilizamos para a montagem das tortas. Essas tortas de vitrine, como todo mundo já deve ter visto, aquelas vitrines maravilhosas, a maior parte das massas que nós utilizamos são essas massas esponjosas. E dentre essas massas utilizadas, nós podemos classificar cada tipo de massa diante do método utilizado. Por exemplo, quando nós falamos em método esponjoso, começando pelo tradicional, pelo básico, então nós encontramos a massa de pão de ló e a massa de genoise. A massa de pão de ló é uma massa onde nós não utilizamos o método de separação. Nós utilizamos os ovos de uma única vez, batidos na batedeira, logo após incorporando o açúcar, batido mais um tempinho e, por último, incorporamos a farinha de trigo. Já a massa genoise, a gente tem uma característica um pouco diferente. Quais seriam essas características? Nós temos na genoise um método a quente, que esses ingredientes expansores, por exemplo, os ovos e o açúcar, são levados ao banho-maria numa temperatura mínima de 40 graus. E em seguida é que nós vamos incorporando os demais ingredientes secos e ao término da preparação nós acrescentamos a manteiga líquida. E o outro método utilizado para a genoise, que no caso é a genoise a temperatura ambiente, o método a temperatura ambiente, nós podemos fazer esse método também ou por separação. Quando fala separação, nós lembramos que a separação é dos ovos. Então a gente pode incorporar inicialmente as gemas com açúcar, ou também a gente pode deixar as claras para bater ao término da preparação e incorporar no final. Depois, além da massa de genoise, nós temos também como massa aerada as massas merengadas, onde nós encontramos o bolo anjo, bem conhecido como angel cake, que são massas. O que seriam essas massas merengadas? São massas que não possuem nada de gordura e nada de gemas, apenas as claras batidas. Então o nosso agente expansor são essas claras batidas com açúcar, formando um merengue inicialmente. E logo após esse merengue é que nós vamos incorporando a farinha e a massa fica com uma característica, fica muito clara e uma massa com uma expansão maravilhosa. Depois nós temos também outro tipo de massa, bem conhecido como a Joconde. Joconde é outro tipo de massa conhecido na confeitaria, onde o seu método, nós incorporamos o açúcar, metade da quantidade de açúcar, as gemas no início do processo, e incorporamos os ingredientes e ao término nós incorporamos então esse merengue batido, no caso essas claras batidas com o açúcar. E também entra nessa categoria de massas esponjosas, assim como a massa chiffon, que também é bastante conhecida. Nós temos a chiffon, a branca ou a chiffon de chocolate. Para a massa chiffon, ela tem um método um pouco diferente dessas outras que nós trabalhamos. Então, inicialmente, nós formamos um creme, e esse creme é onde nós começamos o processo na batedeira, incorporando os secos, incorporamos as gemas, incorporamos o óleo, a água
E por último é que nós vamos incorporar então as claras batidas. Como as claras, nesse caso, é o nosso agente expansor maior, além de outro ingrediente que nós não encontramos nas primeiras massas, porque o nosso agente expansor das primeiras massas é simplesmente o método mecânico. Nós trabalhamos com a expansão dessa proteína na batedeira e não incorporamos nenhum outro ingrediente químico que vai expandir. E nesse momento da massa chiffon, nós acrescentamos, além das claras batidas, acrescentamos também o fermento químico. Ok? E agora nós vamos aprender, então, a preparar uma dessas massas.